meu nome é Ana e juntamente com a Raíssa e a Maria Cília vamos estar apresentando a análise da obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma, um romance escrito por Lima Barreto lá em 1915. Bom, esse romance é um dos mais importantes da literatura brasileira. Ele traz uma crítica profunda à sociedade e à Primeira República que tivemos, por meio da trajetória do idealista Policarpo Quaresma. Ao longo do vídeo, cada uma de nós vai comentar temas essenciais da obra, como a vida do autor, o contexto histórico, os principais temas, o estilo da linguagem que ele usava e o engajamento social presente na narrativa dele. Bom, esperamos que esse vídeo você aproveite este vídeo. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia do autor Lima Barreto. Bom, Afonso de Henrique de Lima Barreto, ele nasceu lá no Rio de Janeiro em 1881. Exatamente há 7 anos antes da abolição da escravidão. Ele era pobre e negro. E ele era filho de uma professora e de um tipógrafo. Ele desde cedo ele enfrentou muitas dificuldades durante sua vida, desde então o racismo à exclusão social. Ele perdeu a mãe muito novo e o pai, acometido pela loucura, fez que ele se tornasse responsável pela família muito cedo. E mesmo assim, ele sempre teve um olhar muito crítico e militante. Ele trabalhou com amanuense e tentou a carreira literária, mas ele foi constantemente rejeitado, porque ele tinha muitos problemas, como o alcoolismo, e ele também ficou internado em hospícios várias vezes durante sua vida, o que acabou influenciando muito sua visão pessimista aqui no Brasil. E ele também tentou entrar para a Academia de Letras, mas sempre foi recusado. Apesar disso, hoje ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros, principalmente por sua coragem de denunciar as injustiças sociais e dar voz ao povo marginalizado. E a sua obra ela foi precursora do modernismo, com linguagem simples e personagens bastante populares. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre os principais eventos históricos da época. Na época em que se passa o Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Brasil estava no início da República, depois da proclamação em 1889. Era um período cheio de conflitos e instabilidade. Aconteceram várias revoltas, como a Revolta da Armada, a Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina, todas mostrando o descontentamento do povo com o governo. O presidente Floriano Peixoto, por exemplo, ficou conhecido pelo jeito autoritário de governar, reforçando o papel dos militares no poder. Isso influenciou bastante a obra. Policarpo Quaresma, o protagonista, admirava o exército e acreditava no nacionalismo como solução para os problemas do Brasil. Mas com o tempo, ele se frustra ao perceber que o sistema era corrupto e não aceitava suas ideias. Meu nome é Maria Cília e eu vou falar sobre o contexto histórico da obra. Em resumo, Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra rica em crítica social e política que espelha o contexto do Brasil no início do século XX. Por meio da figura trágica de Policarpo, Lima Barreto denuncia a hipocrisia da elite, a corrupção política e as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos comuns, em busca de um país mais justo e igualitário. A obra continua relevante até os dias de hoje, por suas reflexões sobre a identidade nacional e a crítica social. Agora eu vou falar sobre o estilo de linguagem de Lima Barreto. Bom, ele preferia um estilo de linguagem mais acessível e crítica, muito diferente dos autores da sua época, que gostavam de usar uma linguagem mais rebuscada, diferente dele, que preferia uma linguagem mais coloquial, direta e com ironia. Isso aproximava o leitor da realidade em que ele retratava e também servia como instrumento de denúncia social da sua época. No Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse estilo de linguagem dele é muito aparente e é um ótimo exemplo para ser usado, porque parece até que estamos ouvindo alguém contar a história. O texto é fluido, simples, mas ao mesmo tempo profundo. Ele usa essa simplicidade para criticar a burocracia e o falso intelectualismo e o nacionalismo exagerado. Estrutura da obra. A estrutura de Triste Fim de Policarpo Quaresma é dividida em 3 partes e cada uma mostra uma fase do idealismo do personagem e também sua queda. Na primeira parte, Policarpo defende o patriotismo exagerado, chegando a propor que o tupi seja a língua oficial do Brasil. Ele acaba sendo ridicularizado e até internado como louco. Na segunda parte, tenta colocar em prática uma reforma agrária
vai morar no interior e quer provar que o Brasil pode se desenvolver com a agricultura, mas enfrenta dificuldades e descaso das autoridades. Já na terceira parte, ele entra para a política e tenta ajudar o governo durante uma revolta, porém acaba sendo traído pelo próprio sistema que tanto acreditava. Cada parte da obra mostra o fracasso de uma de suas utopias, revelando o quanto seus sonhos eram incompatíveis com a realidade do Brasil da época. Temas abordados na obra: nacionalismo e patriotismo, crítica social, política e injustiça, decepção e desilusão, contexto histórico, temas culturais. Em resumo, Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra que, por meio da trajetória de seu protagonista, faz uma análise da crítica da sociedade brasileira da época, explorando temas como nacionalismo, política, cultural e decepções com a realidade. Agora eu vou falar sobre os aspectos biográficos da obra. Policarpo Quaresma ele tem muito do próprio Lima Barreto. Assim como o autor, o personagem ele é idealista, ele acredita no Brasil e tenta mudar o país, mas é tratado como um louco, ridicularizado e rejeitado. Ambos eles sofrem por amar um país que não os acolhe. Lima Barreto também foi internado em hospício, ele sofreu preconceitos e viveu em constante luta contra um sistema que marginalizava. Isso reflete a trajetória de Quaresma, que foi um excluído, e por isso a obra é considerada uma autobiografia. Ele mistura a crítica social com o desabafo pessoal dele mesmo. E essa relação entre o autor e o personagem tornou a obra mais forte e emocionante. Podemos ver o próprio Lima tentando, através de Policarpo, realizar um sonho de um Brasil mais justo, mesmo que esse sonho acabe em tragédia. Pautas de engajamento. Triste Fim de Policarpo Quaresma traz pautas de engajamento social muito fortes, típicas do olhar crítico de Lima Barreto. O autor denunciava o racismo, a exclusão social e a hipocrisia da elite brasileira. Através da trajetória de Policarpo, vemos como a sociedade da Primeira República era injusta com quem realmente acreditava em um Brasil melhor. O livro, na verdade, é um grito contra um sistema que valoriza os poderosos e marginaliza quem realmente tenta fazer dar certo. Policarpo é ridicularizado, ignorado e no fim descartado, enquanto os corruptos continuam no poder. Lima Barreto, com a sua escrita irônica e direta, dá voz ao povo e expõe as contradições do país, algo que infelizmente ainda é bastante atual. E foi esse o nosso trabalho. Esperamos que essa apresentação tenha despertado o interesse de vocês pela obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mais do que um romance, ela é um convite à reflexão sobre o Brasil, seus problemas sociais e políticos, muitos dos quais ainda vemos hoje. Ler Lima Barreto é um exercício de pensamento crítico e consciência histórica. Obrigada pela atenção. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é mais do que um romance, é o espelho das contradições brasileiras, ainda muito atuais.